Nessa questão do Enem PPL 2017, nós temos um gráfico que mostra a expansão da base de assinantes de telefonia celular no Brasil, em milhões de unidades no período de 2006 a 2011. De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento do número de aparelhos celulares no Brasil de 2007 para 2011 foi de quanto? Veja que todas as alternativas aqui estão em porcentagem, então a gente tem que ver quantos por cento isso aí cresceu. Bom, uma maneira que você pode fazer seria fazer o seguinte: olhar para a taxa, para o valor em 2007. Em 2007 a gente tem aqui 120,98, e aí você poderia fazer a regra 3. 120,98 está para 100%, que é o início, que todo mundo, a gente sabe que tudo começa com 100%, né? Então, o meu início é 120,98, ele corresponde a 100%. E agora eu olho para 2011. Veja que em 2011 a gente tem 224,02. E isso daqui está para X. Aí, o que é que a gente faz? Com essa regra de 3, a gente descobre qual é a porcentagem que 224 corresponde, e aí eu comparo essas duas porcentagens e vejo quantos por cento aumentou, certo? Esse caminho que eu estou mostrando aqui não é o caminho mais rápido, mas eu vou iniciar com ele, daqui a pouco eu te mostro o caminho mais rápido para fazer. Olha só, aqui eu vou ter que fazer meio pelos extremos, né? Então ficamos com 120,98 vezes x. Eu acabei fazendo essa multiplicação aqui primeiro, e agora eu vou fazer essa multiplicação aqui cruzada. Então, cruzando aqui essa multiplicação, agora a gente tem 224,02 e aqui o 100%. Agora, pessoal, a gente vai pegar esse 120,98 que está multiplicando e vai passá-lo dividindo, até que a nossa conta agora passa a ficar x igual a 224,02 vezes 100% dividido por 120,98. Ok, pessoal? Bom, obviamente essa conta aqui não é uma conta tão simples. Obviamente a gente vai dividir agora esse por esse, a gente vai ter um trabalhinho. Por isso que eu disse a vocês que isso aqui não é a maneira mais rápida, não é a melhor maneira de fazer essa questão, porém é a maneira que normalmente as pessoas tentam ou tendem a fazer. Ok, pessoal? Essa divisão, 224,02 por 120,98, dá aproximadamente aí 1, olha que númerozinho grande, 1,8517. E veja que essa divisão ainda está multiplicada por 100%. Isso faz, pessoal, com que o nosso número aqui acabe sendo aproximadamente 185,17%. Lembrar, pessoal, deixa eu ajeitar aqui, botei 16 a 17. Lembrar, pessoal, que quando a gente multiplica por 100, a gente acaba andando a vírgula duas casas. Por isso que essa vírgula que estava aqui andou uma, andou duas e acabou ficando aqui. E a gente gerou aí 185,17%. Vamos voltar para o início para a gente comparar agora. Tudo começou com 100%, né? 120,98, que era o valor em 2007, corresponde a 100%, e 224,02, que era o valor de 2011, corresponde aqui a 185,17%. Aí eu te pergunto, de quanto foi esse aumento? De um para outro, quanto aumentou? Veja que aqui diz assim, ó, quanto foi a taxa de crescimento, a taxa de aumento, quanto foi que aumentou? Então, de 100% para 185,17, aumentou 85,17%. Houve um crescimento de aproximadamente 85,17%. Ou seja, a resposta correta para a gente aqui é a letra B. Aumentou 85,17%. Agora, professor, me diga uma coisa. Qual é a maneira mais rápida de resolver essa questão? Como você faria no Enem? O que é que você utilizaria para acelerar esse processo de resolução? Com certeza eu faria o seguinte, veja só. Aumentar 100% significa dobrar. Dobrar significa multiplicar por 2. Então, se uma coisa aumenta 100%, ela dobra a sua quantidade. Veja, era tudo 120,98. Vamos pegar 120 para ser aproximado. 120. No momento em que você duplica o 120, 120 passa a ser 240. Ou seja, se essa quantidade
fosse um aumento de 100%, eu sairia de 120 para 240. Agora observe que eu não fui para 240, eu fui para 224,02. Isso indica que, na verdade, o aumento não foi de 100%, na verdade foi inferior a 100%. Por que foi inferior a 100%? Porque eu não cheguei em 240, eu só cheguei em 224. Então, não foi um aumento de 100%, foi um aumento inferior a 100%, mas foi próximo. Veja que 224 está pertinho aí de 240. E se 224 está pertinho de 240 é porque o aumento foi aí próximo de 100, mas foi menos que 100. Observe que nas alternativas não pode ser letra E, porque é mais que 100%, não pode ser D, não pode ser C, porque todas elas são mais do que 100%. E a gente sabe que nem 100% foi, porque 100% significa dobrar. Foi alguma coisa que não foi dobrar, mas foi muito próximo de dobrar. E aí você percebe que não tem como ser letra A, porque letra A não é nem 10%. 10% de 120 seria 12, aumentaria bem pouquinho, né? Na verdade, só tem letra B aqui que resolveria a nossa questão. Uma outra maneira de você fazer seria o seguinte: você faz o seguinte, pega o valor final, que é 224,02, pega o inicial, que é 120,98, e você subtrai para ver o quanto foi o aumento absoluto. Você vai perceber que aumentou aqui 103,04, certo? E aí você faz uma continha. Você tenta descobrir esse aumento de 103,4, quando comparado com o valor inicial, que é 120,98, o que ele representa. Veja, era 120, mas para chegar em 224,02, houve um aumento de 103,4, não percentual, houve um aumento normal, né? Um aumento absoluto de 103,4. E para você saber a que porcentagem isso aqui representa, basta você dividir o 103,4 por 120,98. O que é que está acontecendo aqui? No momento em que eu divido 103,4 por 120,98, eu descubro qual é a porcentagem que o 103,4 representa quando comparado com 120,98. E essa divisão de 103,4 por 120,98 dá exatamente aqui, dá aproximadamente, na verdade, 85,17%. Ou seja, o 103,4, que foi o aumento ocorrido, representa 85,17% do valor inicial. Então, eu te mostrei aqui 3 maneiras distintas de chegar nessa resposta, que é exatamente a letra B. Então, letra B aqui, o aumento, a taxa de crescimento foi de 85,17%.